Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero louvar a Deus porque nesta noite de quinta-feira estamos dando início ao estudo da palavra, a escola bíblica desta semana. Quero louvar a Deus por você que está em casa nos assistindo por essa transmissão pelo YouTube. Seja abençoado nesta noite, abençoada você, homem e mulher de Deus que está na sua casa. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e em seguida vamos louvar, vamos adorar, vamos engrandecer o nome daquele que vive e reina hoje e para todos sempre, Senhor e Salvador de nossas vidas, onde a Bíblia diz que tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ao nosso Deus a glória eternamente, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo de número 100, livro dos Salmos, o Salmo de número 100, que diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O nosso Deus, Ele é fiel com o seu povo, com a sua igreja. Nós que somos sim a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Então nesta noite nós vamos celebrar ao nosso Deus com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, porque Deus tem nos sustentado. Se estamos em pé, firmes na presença do nosso Deus, é a potente e poderosa mão dele estendida sobre as nossas vidas, amém? Vamos orar neste momento, dando início a este culto, a este trabalho desta noite. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse grande e excelente privilégio, Senhor, de estarmos nesta noite unidos, reunidos na Tua presença, Senhor. Deus, eu quero Te pedir, Senhor, por todos nós que estamos aqui, pelo louvor, pelos meninos da mídia, Senhor, por Robério, o sonoplasta, pastor Ildemar, Senhor Deus, ó Deus, todos nós, o diácono Felipe, Pai, que vai ministrar a aula desta noite, Senhor. Ó Deus, fala com o Teu povo que está em casa, Teus filhos e filhas, Senhor. Que nós possamos, Deus, sair aqui desta noite regozijados, cheios, Senhor Deus, da Tua palavra. Porque essa palavra, Senhor Deus, ela nos corrige. Ó Deus, essa palavra, Senhor, fortalece. Essa palavra renova. Essa palavra traz vida aos nossos corações, vida à nossa alma, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, continua conosco, fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Você que está em casa, querido, nesse momento, eleva ao Senhor o teu louvor. Pois aí mesmo, não sei se você está no quarto ou na sala, ou na cozinha, ou na frente de casa, não sei, ou em outro lugar, mas eu sei de uma coisa: não importa o lugar, importa o teu louvor para o Senhor nessa noite. Aonde você está, faça um altar de adoração para Deus e entrega a Ele o teu louvor, porque certamente Ele vai receber em nome de Jesus. Vamos declarar que Ele é o nosso Senhor nessa noite, por todas as bênçãos que Ele tem feito. Vamos
Vamos agradecer a Ele por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado aqui na terra. É bem verdade que bem sabemos que muitas vidas já se foram no dia de hoje, mas eu sei que o Senhor tem dado livramento para muitos de nós que somos igrejas do Senhor, rebanhos do seu pastoreio, amém? Então você é escolhido, você é escolhida de Deus. Adore ao Senhor nessa hora. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Declare tudo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare bem forte onde você está. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nós te louvamos essa noite, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor, perto quero estar, Jesus, junto aos teus pés, pois o meu prazer, Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Declare bem forte onde você está, querido. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei
ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Que nunca falte os altos louvores do Senhor nos teus lábios, querido, amém? Que os altos louvores do Senhor estejam com a sua igreja nesses últimos tempos, né? São tempos difíceis, eu sei, é bem verdade que a igreja tem passado por momentos difíceis aqui na terra, mas eu também sei que tudo é cumprimento da profecia da palavra do Senhor, amém, queridos? Embora a gente não compreenda, porque muitas pessoas que a gente ama já se foram no dia de hoje, ou talvez no ano passado para cá, mas eu sei de uma coisa, tudo está na permissão do Senhor, porque não cai uma folha de uma árvore sequer sem que a permissão do Senhor aconteça. E muitas vezes relutamos contra isso, contra a vontade do Senhor. Mas eu sei de uma coisa, querido, muitos que desceram já foram para a glória do Senhor, e para a igreja do Senhor isso é motivo de alegria, não é verdade? Porque aqueles que foram mortos no Senhor, eles já estão no seio de Abraão, amém, querido? E em breve a igreja do Senhor irá se encontrar com os servos deles, amém? Do passado e do presente. Isso é motivo de grande alegria para a igreja do Senhor. Que não desfaleçam a vossa fé, porque a vossa fé está firmada em Deus, amém, querido? Tira do teu rosto nessa hora toda lágrima, toda dor, toda tristeza, e eleva a tua voz em louvor ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele está entrando aí na tua casa em nome de Jesus, está trazendo alegria, está colocando fora toda depressão, toda ansiedade em nome de Jesus, amém? Louva e exalta o nome do Senhor aonde você está em nome de Jesus. Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus que escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Eu estou me ensaiando pra morar no céu com Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Oh, 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 oh. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Eu estou me ensaiando pra morar no céu com Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é
Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado vou louvar. Santo, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu, vou erguer o meu troféu. Erga a tua voz essa noite, glorifica o Senhor, porque na palavra diz: eu vou preparar-vos um lugar. E esse lugar, querido, já está preparado para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor triunfante subirá em glória, amém? E em breve estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e essas moradas é para mim e você, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Um dia vamos estar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que Ele é santo, santo e santo por toda a eternidade. Glória a Deus. Queridos irmãos, este momento é um momento importante, mais um momento importante da liturgia deste culto, que é o momento do ofertório. É um momento que você tem a oportunidade de ofertar e dizimar a casa do Senhor. E eu peço que você faça isso em nome de Jesus, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor nesta noite, tá bom? Honra ao teu Deus, ao nosso Deus, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e com certeza se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, tá bom? Faz isso nessa noite com alegria, com gratidão no coração ao Senhor Jesus, amém? E você pode fazer isso da seguinte forma: está aí na sua tela, tá bom? O CNPJ da igreja. Se você quer fazer uma transferência via Pix, está aí o CNPJ, a chave é o CNPJ da igreja. E se você quer fazer uma transferência bancária, TED ou DOC, está aí as contas, a conta da Caixa Econômica, a conta do Unicred, Bradesco e Santander, tá bom? Então você pode fazer aí à vontade a sua transferência, sua oferta, o seu dízimo nessa noite. Também você pode usar aí o QR Code que está aí na sua tela, tá bom, queridos? Então faz isso nesta noite com muita alegria, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, você, homem e mulher de Deus, amém? Enquanto o nosso irmão aqui louva ao Senhor, você vai fazendo aí a sua oferta
o seu dízimo à casa do Senhor. Deus abençoe. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deixa eu convidar aqui o diácono Felipe. Nós vamos ouvir neste momento o estudo da palavra de Deus. Ainda estamos estudando escatologia, tá bom? Vamos orar nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu povo, teus filhos e filhas que ofertaram, que dizimaram nesta noite, Senhor, para mantimento desta casa, Senhor. Ó Deus, chegou o momento da tua palavra, essa palavra que cura, que salva, que liberta, que restaura. Tua palavra, ó Deus, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Ó Deus, e aqui está o teu filho, o teu servo, Pai, o diácono Felipe, Senhor, que está com a oportunidade e também, Senhor, uma grande responsabilidade, Senhor, que é nesta noite o estudo da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo seja com ele, Senhor. Ó Deus, que tudo que ele estudou, Pai, o teu Espírito traga à mente, à memória do teu filho, Senhor. Usa ele mais uma vez para a tua glória, Senhor, porque o teu povo, nós precisamos sim ouvir, ó Deus, cada dia mais da tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nós te oramos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos os ouvintes, todos que estão conosco aí ao vivo nessa transmissão e todos aqueles também que virão depois. Estou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e nesta noite, com essa rica oportunidade, eu quero desde já agradecer ao pastor presidente Jean Kleber, pastor Assis, agradecer ao nosso querido amado pastor Idomar, que é o diretor do Seminário Kadosh e responsável pela Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer também aos nossos colegas docentes que têm nos apoiado bastante em todo esse processo de amadurecimento, de crescimento. E também a quem está aqui conosco presente, Lucas, o nosso amado irmão aqui da mesa de som,
o pastor Suelito, que nos dá honra nesta noite também. E mandar um abraço para o pastor Walter, que também está nos Estados Unidos e tem também contribuído muito do nosso crescimento quanto ao livro de Apocalipse. É um desafio, irmãos, o tema proposto pelo pastor Jean, que o tema escatologia, pois estamos vivendo os momentos difíceis, tempos dos quais nós nos pegamos muito apreensivos ou pensativos com relação ao futuro. E um tema muito interessante, atual demais, e eu louvo a Deus por essa rica oportunidade dada nesta noite. Antes de iniciar, eu gostaria também de agradecer a minha esposa. Eu não podia esquecer isso, que essa semana ela me deu uma folga em casa, né? Ela me liberou dos pratos, me liberou de passar pano, de limpar quintal, para me dedicar a esse estudo. Então fica aqui minha gratidão a você, Denise Leal, e já vou pedir para o pastor Idemar outra tarefa para ela me liberar de novo, né, irmãos? Que Deus nos abençoe. Mas vamos juntos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 20, para nós darmos início esta noite o estudo de escatologia. Apocalipse 20, que permeia dentro desse capítulo o nascimento das escolas, né? Aqui nós vamos ter informações importantíssimas, onde no decorrer da aula nós vamos observar que são extraídos daqui muitos pensamentos dos teólogos, dos amantes da palavra de Deus, sai desse livro de Apocalipse capítulo 20. Quero dizer aos irmãos também que, longe de nós querer esgotar o assunto do que nós vamos tratar, nós estamos aqui fazendo um panorama, nós estamos entrando dentro de uma escola, nós vamos falar da escola, mas nós sabemos que ela é muito mais detalhada, ela é muito mais profunda, e já deixo aqui o desafio para você que busca conhecer mais a palavra de Deus. Você tem que adquirir livros, adquirir materiais, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E a Igreja Batista Miramar, na pessoa do pastor Idemar, tem como liderança do seminário Kadosh. Então, se você nesta noite está conosco, está vendo esse vídeo e quer se aprofundar mais nas palavras de Deus, faça seminário Kadosh, que Deus vai lhe abençoar ricamente. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. E vi tronos, e assentando-se sobre eles, aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem mais poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e as devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e do dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Próximo slide, Lucas, por favor. Tema da escola bíblica esse ano, escatologia. Escatologia
No próximo slide, por favor, Lucas. Escatologia são dois termos gregos, que já foi dito aqui. Saudar aqui nosso amado pastor Edson, que está conosco, também nos dando a honra. Escatologia já foi dito nas outras escolas. Serei breve nessa introdução, tendo em vista que nossos amados colegas já falaram muito bem. Mas só para deixar você dentro do contexto, escatologia são dois termos gregos, skatos e logia, que significa skatos, fim de uma era, e existem outras definições. E logia se entende como estudo, também existem outras definições. Mas juntando essas palavras, escatologia é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos do fim. Próximo, por favor, Lucas. O que nós estudamos até agora? Nós, quando recebemos a missão, o pastor Delmar, quando recebeu a missão do tema, dividiu a escola bíblica em temas nos quais nós já tivemos a primeira aula, que foi a introdução, tá, da escatologia, com o pastor Ildemar Medeiros. Foi uma bênção, a igreja estava ali no seminário, estava aberta ainda, lotou para a glória de Deus, muita gente interessada e com sede nas Sagradas Escrituras. Nós tivemos no segundo dia o panorama das escolas escatológicas, com a missionária Janaína Leal, uma bênção também. Pré-milenismo histórico, no terceiro dia, com a missionária Vanusa. Nós tivemos no quarto dia o pré-milenismo dispensacionalista, o pastor Edson Moraes, que também ministrou aqui nesse local. Pós-milenismo, no quinto dia, o diácono Raimundo, que ministrou também a sua aula. E hoje é o sexto dia, nós vamos falar sobre a escola bíblica amilenismo. Próximo slide, por favor, Lucas. Uma observação importante. As escolas, elas creem em todos os eventos bíblicos diversos, porém, entendem que o que eles ocorrem em diferentes momentos é uma questão de cronologia. Todas as escolas bíblicas, elas acreditam em todos os eventos que nós vamos falar aqui. Mas o que difere de uma escola para outra vai ser quando vai ocorrer. Nós vamos ver mais à frente que tudo isso vai se encaixar. São informações importantes, iniciais, mas que não fique preocupada. As informações vão chegar, tá? Você entenda que essas escolas, aconselho também você que quer conhecer mais um pouco dessas escolas que nós falamos, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e nesta noite o milenismo, você veja lá os vídeos que estão salvos no YouTube da Igreja Batista Miramar, e você vai conseguir extrair um pouco também desse panorama bíblico para que você cresça mais no conhecimento. Amém? Próximo slide, por favor, Lucas. Outra observação é que não necessariamente eu creio na linha de pensamento dos amilenistas, mas nesta noite nós vamos aqui falar dessa escola e peço que os irmãos fiquem atentos a tudo o que for dito. Nós temos aí, eu vi essa ilustração na internet e achei bastante interessante e trouxe aqui para nós entendermos. Basicamente, são 4 escolas, mas eu trouxe 3 temas aí. A palavra central, que nós lemos aqui também em Apocalipse, vai falar dos 1000 anos. Então, a palavra central é milênio. Então, as escolas estão ao redor desse milênio, nos seus pensamentos. Como assim? Existe a escola pré-milênio, que significa pré-milenista. É a escola bíblica que nós sabemos, que crê que Jesus vai voltar antes do milênio. Existe a escola pós-milenista, que o nome vai dizer que Jesus voltará depois do milênio. E essa vogalzinha aí que vocês estão vendo, a letrinha A, na verdade é uma letrinha de negação. O A é uma palavrinha que diz não. Então, não milênio. Então, significa amilenismo. O amilenismo é uma negação do milênio literal. Tá? Nós vamos ver isso mais na frente. Fique tranquilo que nesta noite nosso dever, a nossa missão é que você saia aqui pelo menos com bastante conhecimento de tudo que for dito. O amilenismo significa sem milênio. Próximo slide, por favor, Lucas. Um breve histórico também da escola, tá, do amilenismo. Isso também foi
foi dito pela missionária Janaína, e eu os traí, tá? É uma escola que surgiu no século IV, depois de Cristo. Essa escola, ela foi fundada por Ticônio, é um cristão do norte africano, em oposição ao pré-milenismo histórico. Essa informação é importantíssima. Suas ideias foram adotadas por Agostinho de Hipona, Jerônimo, João Calvino. É interessante, nós vamos ver lá na frente, mas eu já vou antecipando, que o amilenismo, na verdade, quando ele foi criado, existiam duas correntes muito fortes, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico. Essas correntes eram muito fortes e atuantes. Porém, o pós-milenismo daquela época acreditava eles eram chamados de pós-milenistas otimistas. O que significa? Que, com relação à grande tribulação, os pós-milenistas otimistas entendiam que, no decorrer da história, conforme a palavra de Deus fosse sendo pregada, as pessoas iam sendo transformadas, as pessoas iam sendo alcançadas, e por elas serem alcançadas, o mundo provaria um momento de paz. Eles eram otimistas com relação aos últimos dias. A palavra ia sendo pregada, as pessoas iam se convertendo, e o mundo ia ser um paraíso ou um lugar de paz. Isso foi bastante rebatido contra a igreja, contra a escola pré-milenista histórica, que, ao contrário, eles consideraram até pessimistas, e eles entendiam diferente, que haveria tempos difíceis nos finais. Então, nesse processo todinho, nasce a escola amilenista, que nega um milênio literal, como nós vamos ver mais na frente. Então, a escola amilenista, um pouco do seu histórico, tá? Nós falamos aqui nesta noite. Próximo slide, por favor, Lucas. Então, antes de iniciarmos, nós já vamos aqui observarmos algumas coisas como o amilenismo enxerga ou como ele vê o livro de Apocalipse. Nós precisamos entender que são pensadores, são escolas escatológicas que possuem pontos de vista diferentes. O amilenismo, ele olha para o Apocalipse que esse livro não pode ser lido de forma literal. Esse é um primeiro pensamento. Entendendo que o Apocalipse é um livro profético. Então, nós não podemos olhar para ele de forma literal. Ao contrário, o Apocalipse é um livro bastante simbólico. E esses símbolos, por exemplo, a gente vai ver uma besta saindo do meio da terra, uma besta saindo do mar, um dragão aparecendo. Então, isso não necessariamente será literalizado, mas são símbolos. Um livro profético traz símbolos que são importantes para o entendimento do texto. E nós vimos no seminário Kadosh, quando vamos enxergar a exegese do texto, que Apocalipse, por si só, ele se interpreta. Ele só tem o poder de se auto-interpretar. Então, podemos ver que com esse livro, João escreveu ele por um todo simbólico. João não chegou num pedaço do livro e disse, não, aqui é literal, não, aqui é simbólico. Nós colocamos uma frase de Wayne Grudem, que vai falar sobre essa questão do simbolismo. Ele disse, quando olhamos para a totalidade da Bíblia, somente uma passagem, Apocalipse 20, de 1 ao 6, parece ensinar o reino milenar terreno e futuro de Cristo. E essa passagem em si só, ela é obscura. Não é sábio basear tão importante doutrina em uma passagem de interpretação incerta e amplamente controvertida. Então, já havia dos grandes teólogos, os pais da igreja, até hoje, existem muitas controvérsias com relação ao que Apocalipse fala. Próximo slide. O segundo ponto, como o amilenismo vê o livro de Apocalipse, ele enxerga que a figura de Cristo já está sentado nas alturas. Isso é muito importante. Nós vamos ver em Atos, capítulo 15, 13 e 19. Eu vou ler rápido. Espero que você esteja com sua Bíblia também aí aberta, seus livros, seus materiais. Atos 15, 13 e 19. Nós vamos ver um texto que vai nos falar e nos vai forçar um pouco isso, a esse entendimento.
E havendo-se ele calado, tomou Tiago a palavra, no versículo 13, dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que te faz essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as obras. Por isso julgo, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui o apóstolo Tiago, que vai narrar esse texto, ele se refere a uma profecia dada por Joel, que o trono de Davi seria restaurado. E esse tabernáculo, depois que Cristo, não temos mais como viver como antigamente. Eles estavam falando da circuncisão. Aqui era um debate dos discípulos sobre a circuncisão, se deveriam ou não circuncidar os gentios. Os judeus, principalmente os judaizantes, eles acreditavam que fazer parte do corpo, eles precisariam fazer a circuncisão. E Tiago toma a frente, extrai a profecia de Joel e diz: eles não precisam mais. Porque se foi Cristo que levantou esse tabernáculo de Davi, é Ele agora que reina. Se a profecia de Amós foi cumprida, Tiago está dizendo aqui, então o reino de Cristo já foi posto. Cristo já está assentado nas alturas. Então o milenismo, ele enxerga que Cristo já está governando. Nós vamos ver isso também um pouco mais na frente. Próximo slide, por favor, Lucas. Veja só o versículo 9, 24 de Hebreus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora aparecer por nós perante a face de Deus. Então isso vai nos mostrar que Cristo não reina com os reinos desse mundo. Ele reina, o reino dele está estabelecido na terra e sim nos céus. É um reino de fora, muito mais amplo do que na terra pode oferecer. Veja no próximo versículo em João, capítulo 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava dizendo a Herodes que o seu reino era muito maior do que o reinado de Herodes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui o apóstolo João identifica Jesus como o atual, presente, soberano rei da terra. A gente pode olhar para todos os poderosos da terra, mas o que João está dizendo, que ninguém tem a glória que Jesus já tomou posse nos céus. Essa informação é muito importante, irmãos, porque é uma visão amilenista da glória do reino de Jesus. Próximo slide, por favor. Nós vamos ver agora de uma forma bem prática, porque nós já estamos entrando aqui um pouco na visão amilenista mesmo. Nós estamos falando nas bases dele, para nós entrarmos nos textos. Nós vemos aqui uma imagem das 4 escolas escatológicas. Nós temos aqui a escola pré-milenista, ou que é pós-tribulacionista. A escola pré-milenismo, só para a gente ter um extrato geral, ela acredita que Jesus vem, vai haver uma tribulação. Nós estamos vendo aqui, essa parte pintada em marrom significa o milênio, que é basicamente a origem de todas as escolas escatológicas, a definição de quando isso vai acontecer, como nós falamos no início. A segunda vinda de Jesus, então, para o pré-milenismo, ocorre antes do milênio, por isso que a palavra pré, o prefixo, e acontece depois do milênio, o juízo final. Nós temos a segunda escola, que está aí em vermelhinho ou rosa, a escola pré-milenismo, que é a dispensacionalista. Ela acredita, então, que após a primeira vinda de Jesus, vai haver a segunda vinda, onde
essa segunda vida é uma segunda vida invisível, onde os homens serão arrebatados, nós, salvos em Cristo, seremos arrebatados, os que estiverem vivos, e os mortos ressuscitarão. Feito esse arrebatamento da igreja para governar com Cristo, acontece na terra uma grande tribulação. Então, Jesus vai vir na sua segunda vinda, mas ele vem com poder e com glória junto com a igreja, governar durante 1000 anos. Essa barrinha marrom é o milênio. E ele vem governar durante 1000 anos com a igreja. E depois desses 1000 anos, vai acontecer o juízo final. O pós-milenismo, que como eu falei no início, é muito parecido com o milenismo, ele vai dizer que Jesus, após a primeira vinda, antes da segunda vinda de Jesus, vai acontecer sim um milênio. E esse milênio vai anteceder a segunda vinda de Jesus. E por último, em verde, a escola que nós estamos vendo nessa noite, o amilenismo, que olhando para ela aqui, para essas imagens, nós podemos ver que seria talvez a escola mais fácil de interpretação, mas nós vamos ver que não é tão simples assim. Então eles acreditam que depois da primeira vinda de Jesus, veja que o milênio do amilenismo é muito maior do que as outras figuras, porque como nós falamos, eles não acreditam no milênio literal, mas o milênio simbólico. Nós vamos ver isso. E eles acreditam que o milênio está em curso e vai acontecer, então, a segunda vinda de Jesus, juntamente com o juízo final. Amém? Vamos para o próximo slide, que agora nós vamos entrar diretamente na escola do amilenismo. Então, de uma forma simples também, nós tentamos aqui mostrar para vocês um pouco do período onde, como tudo vai acontecer. Nós temos aí a primeira vinda de Cristo, nós temos quando Satanás é preso, nós temos aí a era da igreja, ou o milênio, a tribulação e a grande tribulação, nós vamos ter o anticristo, nós vamos ter em seguida a segunda vinda de Cristo, ressurreição e o julgamento final. Próximo, por favor, Lucas. Então, nós vamos ver uma a uma. Então, qual é a visão do amilenismo sobre? É o que nós vamos ver nesta noite. O período de 1000 anos, que é o milênio. Nós vamos ver a grande tribulação. Nós vamos estudar o que o amilenismo enxerga com relação ao anticristo, quando ele aparece e seu fim. Nós vamos estudar também o que o amilenismo enxerga como a segunda vinda de Cristo, como eles veem a ressurreição e como eles também creem que vai ocorrer o julgamento final. Próximo, por favor. Então, nós temos aí uma imagem onde nós temos a primeira vinda e nós usamos como referência a segunda vinda de Cristo, tá? E em amarelo, vocês vão ver um nomezinho chamado Era da Igreja, tá? A Era da Igreja. Nós podemos, ou o milênio. Os amilenistas, eles entendem que essa era da igreja, ou o milênio, é a era atual. Para eles, o milênio é figurado, é simbólico, não é literal. Então, a partir do momento que Cristo veio e ressuscitou, o amilenismo entende que esse milênio já está em curso. Esse período que nós vamos ver aqui, a questão do simbolismo, a questão dos 1000 anos é totalmente simbólico, não significa literalmente 1000 anos, mas uma era, a era da igreja, até a segunda volta de Cristo. Então, nós vamos ver mais na frente, cada ponto aqui nós vamos colocar para os irmãos ir acompanhando o raciocínio da escola, e esse percurso entre a primeira vinda e a segunda é justamente onde se encaixa a era da igreja e o milênio. Próximo, por favor, Lucas. Então, a negação do milênio literal. O amilenismo não nega a existência de um milênio, nega a existência de um milênio literal, ou um futuro, e crê em um milênio espiritual. Ele não crê no milênio literal ou futuro, e crê no milênio espiritual, ou seja, o reinado de Cristo durante o período da igreja, era da igreja, é o reinado de 1000 anos. Os 1000 anos não é um período fixo,
mas um número simbólico, o qual representa um longo caminho de tempo. Foi o que nós acabamos de falar agora há pouco. Próximo. A expressão 1000 anos, relacionada ao milênio, só aparece aqui em Apocalipse 20. E deve ser interpretada como simbólico e não literal. O número 10 na Bíblia, por exemplo, é um símbolo de plenitude. Já o número 1000, que é derivado de 10, significa plenitude muito longa. O milênio simbólico está compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, o milênio, como nós vimos aqui, é um período, portanto, não espera um milênio ainda por vir, mas crê que estamos no meio do milênio agora. E crê que quando o milênio terminar, o fim do mundo terá chegado. Esta era do Novo Testamento e a última era do mundo. Então, nós vamos ver mais à frente também que para os amilenistas, muitos acontecimentos ocorrerão quando esse milênio encerrar. Os amilenistas também não esperam um rapto 1000 anos antes do fim, nenhuma vinda de Cristo 1000 anos antes do fim, nem esperam que a grande tribulação ocorra 1000 anos antes do fim. Antes, eles ensinam que todos esses eventos ocorrerão no fim e serão seguidos pelo estado eterno. O amilenismo não ensina um período de paz e prosperidade sem precedentes para a igreja antes do fim, mas toma seriamente a verdade bíblica de que a grande tribulação da igreja precederá o final de todas as coisas. Que naqueles últimos dias sobrevirão tempos difíceis, está escrito em 2 Timóteo 3:1, tempos nos quais os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Por causa disso, alguns acusam o milenismo de pessimismo. Contudo, ele não é pessimista. O amilenismo crê que Cristo reina e que, com poder soberano, ele faz com que todas as coisas, mesmo as tristes, cooperem juntamente para o bem de seus amados. Eu quero pedir para o Lucas retornar ao slide 11. Eu brevemente vou falar de estava no slide lá, no 11, e eu não coloquei aqui, mas por cima eu quero falar sobre Satanás e a sua prisão, muito rápido. O amilenismo entende, então, que na primeira vinda de Cristo, Satanás ele está preso. Essa prisão de Satanás, ela ocorre baseado em muitos textos. Nós vamos ver aqui que Apocalipse 20 vai falar desta prisão. Não é uma prisão que impeça Satanás de agir. Essa prisão, crida pela escola dos amilenistas, entende que Satanás está preso, não das suas obras, mas de impedir, ele não pode mais impedir da igreja pregar o evangelho e que o evangelho alcance os corações dos homens. Satanás não tem mais poder de impedir a mensagem de chegar. Satanás pode até impedir o pregador ou o mensageiro, mas a mensagem, ela vai ter que ser anunciada. Então, para a escola milenista, Satanás está preso, ele não pode impedir que a mensagem chegue. Então, isso é uma informação muito importante. Obrigado, Lucas. Por favor, o slide 16. Peço, irmãos, paciência. Nós estamos aqui descorrendo a escola amilenista e, como os irmãos veem, é um panorama, são muitos assuntos. E, repito, se você deseja se aprofundar, vale a pena, é muito interessante. Nós vamos falar agora da tribulação ou a grande tribulação. Novamente no gráfico, nós observamos que ela está compreendida entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Próximo, por favor, Lucas. Nós podemos enxergar em Mateus 24, 21, que o texto diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
essa grande tribulação já aconteceu ou será futura? Essa é uma pergunta. E o que o amilenismo enxerga? Que essa grande tribulação, ela está ocorrendo, mas ficará mais difícil no final. Próximo. Em Romanos 8,17, a Bíblia vai nos dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que nele padecemos, que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A perseguição é algo que devemos suportar. Ela é uma parte integral da nossa salvação. Então, a escola amilenista entende que a tribulação já começou. Nós já estamos vivendo no momento da tribulação. Apesar deles enxergarem que próximo à segunda vinda de Cristo, as coisas vão piorar, que é natural. Nós estamos vivendo momentos difíceis, os pais da igreja viveram momentos muito mais difíceis, e o que vem pela frente não se espera melhoria, como nós falamos lá sobre o pós-milenismo, que eles eram otimistas, porque eles acreditavam que haveria muita paz. Não, a escola milenista acredita que nós já estamos vivendo esse período da grande tribulação, se não da total tribulação, mas no finalzinho do milênio, antes da volta de Jesus, vai acontecer sim um aperto sobre os filhos de Deus. Em Mateus 5, 10 e 11, vai dizer que bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça e pregam deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa da minha causa. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que em Filipenses, Filipenses 1:29 vai dizer, nos diz que o sofrimento por Cristo é um dom de Deus através de Cristo, um dos dons que Ele nos concedeu por sua morte na cruz. Colossenses 1:24 vai dizer, diz que esses sofrimentos são parte dos próprios sofrimentos de Cristo, que foram deixados para o benefício da igreja. Tertuliano, um teólogo que viveu aproximadamente em 160, 230 depois de Cristo, ele vai falar do sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ele reconhece o valor da perseguição. Não há nada em toda a vida da igreja que dê tão grande testemunho do poder e da maravilha da graça de Deus, do que a disposição do povo de Deus em sofrer tantas coisas por causa do Evangelho de Cristo. Não devemos somente esperar tal sofrimento, mas devemos estar dispostos e até mesmo felizes em sofrer tais coisas para a nossa própria purificação, pela igreja e por Cristo, que sofreu todas as coisas por nossa causa. Louvado seja Deus. Slide 19, por favor, Lucas. Outro ponto, na visão amilenista, nós vamos agora falar sobre o anticristo. Como foi dito inicialmente, todos esses pontos são cridos pelas outras escolas, mas o que nós estamos estudando é a visão da escola amilenista com relação a tais pontos. E vou repetir, não necessariamente eu sou defensor dessa escola, mas nós estamos aqui mostrando o que a escola crê com relação a esses temas. Então, anticristo. O anticristo, pode passar, por favor, Lucas? O anticristo é tratado nas escrituras como um dos grandes inimigos do povo de Deus. Porém, não se sabe quem ele é e quando ele chegará. Em 2 Tessalonicenses 2:4, ele é descrito como um que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. O nome anticristo é usado em 1 João 2:18, 22, 2:22, 1 João 4, versículo 3, 2 João 7 e em 2 Tessalonicenses 2. Enquanto João fala
de muitos anticristos, a carta de Tessalonicenses vai dar a ideia de apenas um homem. Próximo, por favor. Apocalipse 13 vai descrever uma besta que possui diferentes cabeças, representando reinos. Esses reinos, então, representam um poder pleno em um homem chamado, em 2 Tessalonicenses 3,8, de um homem do pecado ou o iníquo. É nesse homem e em seu reino que os pecados da raça humana e a toda a rebelião contra Deus chegam à sua plena manifestação. É como a frase da serpente para Adão e Eva: sereis como Deus. A realização final do reino e poder anticristão podem ser futuros, mas não se pode esquecer que os anticristos sempre estiveram presentes, ou sempre estão presentes. A escola milenista então entende que o anticristo, ele, apesar de a palavra dizer que a figura levar ao entendimento de um homem, mas existe também, como foi comentado em João, que existiam ou existem vários anticristos. E nós podemos observar nos dias atuais que esses anticristos têm se levantado nos últimos dias de forma muito intensa. Nós estamos vivendo momentos difíceis, e quando eu digo isso, não é um momento da pandemia, é um momento antes pandêmico, é um momento que o nome de Deus tem sido blasfemado, tem sido de forma desrespeitosamente colocado de uma forma como um qualquer um. Por mais que existam nossos direitos, nossos deveres, outras pessoas que se levantam no meio atual, no contexto atual, têm blasfemado do nome de Deus. Nós podemos observar o carnaval, onde pegaram Jesus Cristo e mostram em 2019 que Satanás meio que ganhando sobre Jesus Cristo. Nós podemos ver na Netflix, Portas do Fundo, um programa onde mostra Jesus Cristo sendo uma personagem de um homossexual. Enfim, tem se levantado situações atuais e muitos homens têm profanado e têm se declarado, não com suas palavras, mas nós temos visto que são anticristo, pessoas que odeiam a Cristo, porque anti é uma aversão, é contra. E nos dias atuais estamos vivendo momentos muito difíceis. Próximo slide, por favor, Lucas. Então chegamos agora a um dos momentos mais esperados da igreja, a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo, ela está relacionada, como nós vemos no gráfico, entre a compreensão, vem a primeira vinda, aí nós vimos a era da igreja, o milênio, que está em andamento, segundo a visão milenista. Nós temos a tribulação, ou a grande tribulação, que também está em andamento, segundo esta visão, e também o anticristo, que para a escola milenista, que existem muitos anticristos já nos dias atuais, futuros, e possivelmente se virá uma pessoa que sobre ele tem um peso maior, sobre essa injustiça. Então nós agora vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Por favor, Lucas. Essa vinda final, ela será um dos maiores eventos da história, como o seu nascimento e crucificação, pois ela trará o fim da história e de todas as coisas. É um evento único que dará início a uma série de acontecimentos que estão diretamente relacionados. Quais são os itens que estão relacionados, segundo a visão milenista, com relação à volta à segunda vinda de Cristo? Primeiro, o arrebatamento da igreja. 2, a ressurreição dos mortos. 3, a destruição de Satanás. 4, o juízo final. 5, o fim do período milenar. E 6, novos céus e nova terra. Então, segundo a visão milenista, todos esses fatos narrados, eles vão acontecer simultaneamente.
nós vimos lá atrás, no gráfico onde falava das 4 escolas, que as escolas, a pré-milenista dispensacionalista, ela organiza esses eventos em períodos. Já o milenismo entende que esses fatos ocorrerão todos de uma só vez, simultaneamente, a partir do momento da segunda vinda de Cristo. Próximo. Em João 5:28, a Bíblia vai nos dizer: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João estava falando da segunda vinda de Cristo. Não era sobre uma hora, um momento específico. Não era 1000 anos. Era algo que iria acontecer imediatamente, que chegaria a hora que tudo iria mudar, que Jesus Cristo irá voltar. Observamos que João, ele está dizendo, vem a hora. Então, ele não coloca isso num tempo, ele está dizendo que pode ser a qualquer momento. E é assim que a escola milenista crê. Pode ser a qualquer momento que Jesus pode voltar. Em 2 Pedro 3, no versículo 4, ele diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Aí no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Confirmando essa vinda repentina como um ladrão. Jesus virá como um ladrão. Então, mostrando que pode ser a qualquer momento, porque um ladrão não avisa quando ele vai chegar. A qualquer momento ele invade e ele rouba. Mas é assim que a escola milenista baseia a sua visão, que pode ser a sua segunda vinda de Cristo a qualquer momento. Próximo. A segunda vinda de Cristo será sua vinda à terra, estabelecendo o seu reino. A Escritura ensina somente uma vinda pessoal, visível de Cristo, que ocorre após a encarnação e antes do fim do mundo. De várias formas, esta vinda é única e o foco de todas as nossas esperanças. Então, nós podemos entender que a vinda de Cristo, ela vai ser pessoal. Estão aí os textos, eu não vou pegar todos, mas vamos ver Mateus 24:30, rapidamente. Mateus 24:30. A palavra vai dizer o seguinte: então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então será pessoal. Número 2, a sua vinda final também será visível. Nós podemos ver aqui, observar em Atos, capítulo 1, versículo 11. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, rapidamente. Atos 1:11 também vai afirmar um dos métodos de como Jesus voltará, de forma visível. Atos 1, versículo 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então temos aqui que a vinda de Jesus também será visível. Obrigado, pastor Edson. Finalmente a vinda de Cristo, no final de todas as coisas, será com poder e com glória. Amém. Nós vimos isso em Mateus 24:30, que acabamos de ler, mas vamos ler no 25:31. O que o evangelista Mateus, ele está aqui nos falando. 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então ele virá com poder e com grande glória. Aleluia. A escola milenista então entende que será uma vinda única, a vinda de Cristo, uma vinda
pessoal, uma vinda do qual nós vimos aqui, será pessoal, será visível e será com muito poder e com muita glória. Louvado seja Deus. Nós podemos olhar mais um ponto, por favor, Lucas, que vai falar sobre o slide 26, sobre a ressurreição, né? Aqui faltou a questão do arrebatamento. Arrebatamento e ressurreição são os fenômenos que ocorrerão, como nós vimos no slide anterior, tudo junto com a segunda vinda de Cristo. Repetindo, é a visão milenista, tá? Que esses fatos vão ocorrer simultaneamente. Nós estamos vendo aí que a ressurreição e o arrebatamento ocorrerá. Assim que Jesus volta, a sua igreja é arrebatada e haverá ressurreição. Nós vamos entender um pouco a questão da ressurreição na página 27, por favor. Então, a ressurreição. Essa é uma base de esperança do crente diante da morte. Embora a morte seja inevitável, o crente espera ser livrado do seu poder. A ressurreição ocorre logo após o último dia, a segunda vinda de Cristo, ressuscitando os justos e os injustos, sendo uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Veja aqui Apocalipse 24 e 5, o apóstolo vai nos dizer, o apóstolo João, ele vê almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Observe que não há corpos, mas almas, que podem ser entendidos como a primeira ressurreição dos santos, não do corpo, mas da alma. Porém, os que não são de Cristo não ressuscitarão, permanecendo no estado de morto. Os que não são de Cristo não ressuscitarão, permanecendo no estado do morto até a segunda vinda e o julgamento eterno. Apocalipse 6 é interessante, que no início aqui da aula eu falei do pastor Walter, que está lá nos Estados Unidos, né? Montou um grupo de estudo, e agradeço ao pastor Suerto pela oportunidade de fazer parte desse grupo. São todas pessoas lá dos Estados Unidos, são todos na sua nacionalidade brasileira, mas estão morando nos Estados Unidos. Ele montou um grupo de estudo do livro de Apocalipse, e nós vimos isso no Apocalipse 6, quando vai falar dos cavaleiros, quando vai falar de um período onde debaixo do altar estão os santos clamando por justiça. E é interessante que nesse ponto a gente entende que há uma consciência daquelas pessoas que foram mortas em combate, porque existem duas igrejas no atual momento. A igreja triunfante é a igreja que venceu, é a igreja que lutou por Cristo, morreu por Cristo. Essa igreja triunfante que está com ele, aguardando a sua segunda vinda, segundo a visão milenista. E a igreja triunfante e a igreja militante, que é a igreja que está na terra, somos nós, estamos militando para chegarmos também, morrermos em Cristo ou sermos arrebatados, tendo em vista que pode ser a qualquer momento, segundo a visão milenista. Mas essas aulas têm sido importantíssimas, e eu louvo a Deus pela vida do pastor, do irmão Walter, diácono Walter. Deus tem usado ele de forma tremenda. E nós podemos enxergar isso, que essas pessoas estão aguardando esse momento, estão aguardando essa ressurreição. E eles acreditam, os amilenistas, que haverá uma apenas de ressurreição. Como eu falei no início, é muito profundo o estudo da escola milenista. Há alguns que vão dizer que a primeira ressurreição, ela é espiritual. É aquela que coadunando ou andando junto com a ideia da questão que o homem não tem condições de responder à graça de Deus, porque ele está morto nos seus pecados e delitos. Então Deus vai o ressuscitar. É como se um morto não tivesse vida para ele responder para Deus que ele aceita ou que gostaria de servi-lo. Mas a graça de Deus sobre um homem morto o ressuscita de um estado caído. Então, muitos dos pensadores acreditam dessa morte espiritual, e ele é ressuscitado dessa morte espiritual, e depois ele vai morrer para depois ser, sim,
única ressurreição corpórea, onde o homem vai ser, na segunda vinda de Cristo, vai haver a ressurreição, vai haver o arrebatamento da igreja, vai haver grandes coisas, sinais. Nós vimos aqui muitos acontecimentos que ocorrerão com a segunda vinda de Cristo. Em João 5, 28 ou 29, ele vai dizer o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos aqui que existe a ressurreição dos santos e a ressurreição daqueles que não fizeram o bem, conforme o texto aqui de João. Fica claro que Jesus está falando apenas de uma ressurreição. Ele está falando da ressurreição dos homens. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É o que está escrito no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, afirmando novamente uma só ressurreição dos santos e daqueles que não foram, que não serviram ou que não obedeceram à palavra de Deus. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Está escrito em Atos, capítulo 24, versículo 15. Então nós, por favor, Lucas, o 28, estava vendo o 28. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a escola milenista entende nessa única ressurreição. Se você voltar às aulas anteriores, aconselho, você que está chegando aqui agora, pode estar dando nó aí, a gente está tentando ser bem direto ao ponto, sucinto, mas as outras escolas trazem as mesmas ideias, sendo que períodos diferentes, né? Então nós vamos compreender, eu aconselho a você a seguir, a assistir as outras aulas de YouTube, para que você possa ter uma compreensão não só da escola milenista, mas também das demais escolas que aqui foi apresentada. E nós entramos agora no slide 29, que é o julgamento final. É o último acontecimento. Na verdade, como a igreja milenista acredita que após a segunda vinda de Jesus ocorrerão muitos fatos, como nós vimos. Então, o julgamento final vai ocorrer de forma também simultânea, tá? Então, nós podemos ver no slide 30. O juízo final é o evento que conclui a história desse presente mundo e introduz o reino eterno de Cristo. Todos os homens, anjos, demônios, aparecerão diante de Deus para receber dele a recompensa da graça e da justiça, ou da justiça. E os homens a receberão no corpo no qual viveram e agiram injusta ou justamente. Todos serão julgados, com exceção da besta, do falso profeta e do diabo, que aparentemente serão lançados no lago de fogo, pois a sua impiedade já foram manifestas. Esse juízo será de acordo com as obras. Todos receberão uma recompensa apropriada, quer a recompensa das obras, quer seja a condenação eterna, ou a graça, que será a vida eterna. Mateus 16, 26, ele vai dizer o seguinte: pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Nós podemos também ver em Romanos capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos vai nos falar: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Nós podemos ler também Apocalipse 22, 12,
22:12, ele vai trazer o seguinte texto: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a escola amilenista acredita que após esse julgamento final, haverá sim uma recompensa. Haverá um momento de galardões, de recompensa para os santos que a igreja militante ou a igreja triunfante receberão conforme as suas obras. Talvez a vida eterna e seus galardões. E aqueles que não militaram, ou que se afastaram, ou que não fizeram, como disse aqui, perderam a sua alma pelas coisas materiais, por muitas coisas da vida dissoluta, eles receberão a condenação eterna. Então, o juízo de Deus, o juízo final, ele vem para, de fato, entrar um período que nós não vamos falar aqui, seria novos céus e nova terra. Um período do qual o amilenismo entende que é o fim do segundo milênio, o fim do milênio, esse milênio não literal, mas simbólico, onde há o retorno de Cristo e ocorrem todos aqueles fatos que nós falamos simultaneamente. Deixa eu voltar aqui para lembrar os irmãos. Vai acontecer o período de 1000 anos, de milênio, a grande tribulação, o anticristo, a segunda vinda, a ressurreição e o julgamento. Quando acontece a segunda vinda de Cristo, nós podemos ver 6 fatos que ocorrem simultaneamente: o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, a destruição dos santos, de Satanás, o juízo final, o fim do período milenar, novos céus e nova terra. Então, de uma forma sucinta, nós tentamos aqui trazer a escola amilenista. E Ronaldo Ranco, nos seus estudos no site Monoteísmo, ele traz uma reflexão bastante interessante nesse final. Ele diz o seguinte: certamente há grande esperança para os crentes no julgamento. Cristo, que é o seu Senhor, seu irmão mais velho, seu justificador e seu redentor, será aquele que estará sentado como juiz deles. E quando aparecerem no julgamento, eles aparecerão como nele, assentados como juiz deles. E quando aparecerem no julgamento, eles aparecerão como são nele, ressuscitados e glorificados com ele. O fato que a ressurreição precede o julgamento significa que quando os crentes aparecerem diante do tribunal de Cristo, eles já serão a sua semelhança. Seus corpos mortais já terão sido transformados em semelhança do seu corpo glorioso. Que conforto e fundamento para nossa esperança. Então, meus irmãos, para finalizar, em conclusão, por favor, Lucas, bota o final. Desde já agradeço a Lucas aí pela paciência dos slides, os irmãos da mídia. Os amilenistas, então, em conclusão da nossa aula de hoje, eles dizem que a Escritura parece indicar que todos os eventos mais importantes que ainda estão por acontecer antes do estado eterno ocorrerão de uma só vez. Cristo vai retornar. Haverá uma só ressurreição dos crentes e descrentes. O juízo final acontecerá e o novo céu e a nova terra serão estabelecidos. Então, entraremos imediatamente para o estado eterno, sem qualquer milênio futuro. Amém. Quero agradecer a Deus essa rica oportunidade. Repetir que existe muito mais assunto a se buscar, livros, estudos mesmo, temas, opiniões diversas. E eu encorajo você a buscar esse conhecimento, ir mais fundo nas Escrituras Sagradas. Lembrando que se você precisar, o Seminário Kadosh está à disposição para lhe auxiliar. Que Deus os abençoe ricamente, que nesta noite possamos entender o propósito da escola bíblica, é mostrar para você que Jesus vem, que Jesus vai voltar, que haverá um retorno de Cristo e que nós precisamos, como igreja militante, estou falando para os cristãos, combater um bom combate, guardar a carreira. Nós precisamos lutar, nós precisamos perseverar. E você, querido amigo ouvinte que está aqui
ouvindo e não teve essa oportunidade de conhecer a Cristo, o que você ouviu aqui, de uma forma simples e direta, vai falar que Jesus lhe ama, Ele tem um plano, Ele estabeleceu propósitos, e você não está aqui à toa. Deus tem um plano na sua vida. Venha fazer parte do lado das pessoas que ressuscitarão para receber o galardão e a graça de Deus e ser semelhante a Ele com um corpo glorioso. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Felipe pela sua participação muito boa e queremos dizer que você que nos assiste, olha, convida outras pessoas, porque a partir da próxima semana nós vamos estudar os seguintes assuntos especificamente. Primeiro, a vinda de Cristo. Nós vamos estudar como se dará essa vinda. Será a missionária Janaína. Depois, nós vamos estudar sobre o arrebatamento, com a missionária Vanusa. Em terceiro lugar, com o pastor Edson, o cenário do anticristo. Como é e como será ainda a atuação de Satanás sobre a terra antes de tudo ser concluído. E em quarto e último lugar, o diácono Raimundo vai nos falar sobre novos céus e nova terra. Então, os últimos 4 assuntos são temas bem específicos, né? Nós tivemos que fazer essa introdução com as escolas para chegarmos até aqui. Que Deus continue nos abençoando e queremos chamar o pastor Assis para impetrar a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus por este ensino da palavra. Queremos louvar a Deus pela vida do diácono Felipe, que ministrou a aula com tanta propriedade, com tanta segurança, para a glória do nosso Deus. Oremos neste momento. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelo estudo da Tua santa, gloriosa e eterna palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do nosso querido pastor Ildemar, Senhor. Obrigado pela vida do diácono, ó Deus, Raimundo, diácono Felipe, do pastor que está aqui conosco, Senhor. Ó Deus, obrigado por todos nós que estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, sabedoria e entendimento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Teu povo que estão em casa, que assistiram essa aula, Senhor. Seja cada dia conosco, Pai, nos dê força para que possamos caminhar dia a dia na Tua presença, Senhor. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.